O que é importante você perceber também aqui na leitura da coletânea? A leitura da coletânea, ela vai te mostrar quais são os motivos que fazem esse problema acontecer na sociedade. Qual é o cenário que nós temos? Todo cenário que acontece no nosso meio social, ele tem uma razão para ser. As coisas não acontecem aleatoriamente. Qual é a raiz? Qual é a origem disso? E eu garanto para você que dentro dessa estrutura temática, nós temos dois tipos de motivos, de causas, de razões que fazem os problemas acontecerem, que fazem as situações iniciais necessitarem de discussão e de potencialização para que aquilo seja um pouquinho menor, um pouco mais leve na sociedade. Como assim, Marcelo? Explica melhor. Essa temática, ela vai sempre mostrar algumas raízes, alguns motivos que fazem o problema existir. Um desses motivos é sempre ordem política. Quando eu falo aqui de ordem política, eu não quero mencionar nenhuma questão partidária. A menção à política é justamente aquele primeiro preceito, aquele preceito grego. Quando eu falo em ordem política, eu não falo necessariamente em partidos políticos ou instituições políticas. Eu menciono essa questão política para fazer referência à organização social. Aquele primeiro preceito político que foi desenvolvido pelos gregos, a organização. Toda organização social, como o ser humano é um ser social, ele precisa ter regras. Essas regras vão determinar quais são as necessidades básicas da população, qual é ali justamente a característica que nós precisamos ter no sentido mais homogêneo, que todo mundo, independente da classe social, independente ali das circunstâncias financeiras, deve ter direitos simplesmente por ser um cidadão. Segurança, legislação eficiente. Então, quando eu falo aqui de uma causa política, eu quero mencionar uma causa legislativa. Nós temos uma legislação suprema, que é a nossa Constituição, e dessa Constituição nós temos vários desdobramentos legislativos que mostram pra gente que aquele problema não deve existir ou que já existe ferramentas para que aquele problema se torne menos drástico na sociedade. Então, o que eu preciso procurar no tema aqui? Qual que é o contexto legislativo que foi apresentado para mim? Existe uma lei para cuidar daquele problema? Essa lei é eficiente? O cidadão conhece essa lei com propriedade ou essa lei precisa ser divulgada, precisa ser debatida em programas nacionais, em programas midiáticos para que todo mundo saiba exatamente que ela existe? Existe posto de denúncias? Essa lei precisa de multa? É uma lei assertiva para aquele problema? Ela existe, mas ela é eficiente? Então, tudo isso você vai pensar nesse contexto político, que a nossa amiga coletânea também vai mostrar para você. Se já existe uma legislação, se não existe essa legislação para aquela situação, se essa legislação é eficiente ou não, o que foi colocado em prática para que esse cenário político consiga aí organizar melhor a nossa sociedade e, consequentemente, garantir os direitos básicos de todo cidadão, fazendo com que cada cidadão aí seja respeitado naquele cenário, naquela situação inicial que foi apresentada pra gente. Só que, pessoal, nenhum problema acontece de forma aleatória. Se a gente tem uma falha no sentido de organização em relação a essa temática, sentido de organização política, nós também temos uma falha no sentido social. Então, a sociedade, quando eu falo aqui a questão da característica da sociedade, estou falando da organização da nossa população, que vai oscilar entre a forma com a qual a gente se comporta, as características culturais que a gente apresenta, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos valores. Somos preconceituosos em relação àquele cenário que foi apresentado para a gente? Ou é algo que a gente não acaba debruçando um pouco mais de reflexão porque está fora do nosso contexto? O que acontece? Como que a sociedade vai interagir com esse problema? Então, esse é o segundo pilar que a temática vai apresentar para a gente.
A primeira sendo causas políticos estruturais, que você pode entender e pode galgar na coletânea que vai estar lá. Divulgação de lei, reformulação legislativa, uma falha na aplicação da nossa Constituição Suprema, que pode acontecer e que geralmente os temas oscilam dentro das falhas da Constituição, né? Coisas que a Constituição propõe, mas que infelizmente ainda não são colocadas em práticas no Brasil. A aplicação dos direitos humanos, quando essa aplicação desse documento feito pela ONU, promulgado pela ONU, tem alguma falha. Então, tá faltando alguma coisa, falta melhorar esse sentido legislativo para que esse problema deixe de existir. Só que a sociedade, ela também contribui com isso. Às vezes a gente tem preconceito em relação ao tema que foi apresentado. Alienação, quando a gente não imagina que aquilo aconteça em outros setores do Brasil. Desvalorização dos conceitos de cidadania. A gente vive um momento muito individualista da nossa sociedade, então a gente tem uma tendência a não pensar nos reflexos que várias questões oferecem para a sociedade como um todo. A desvalorização de algumas culturas. Infelizmente no Brasil a gente tem essa ideologia de que algumas regiões devem ser mais valorizadas do que outras. Isso já vem da nossa herança patriarcal. Então o patriarcalismo também pode aparecer aqui. Tá? Então, essas questões segregacionistas, por que nós não temos as mesmas oportunidades, independente do nosso posicionamento político-social? Então, isso daqui você vai trazer também para a gente nessa esfera. O que eu sugiro para você? Escolha uma falha social e escolha uma falha legislativa. Você já tem uma tese que vai justamente ser apresentada no finalzinho da sua introdução. Então, lá no finalzinho da introdução, você já vai falar, olha, essa problemática se sustenta por uma falha legislativa e por falhas sociais. Por quê? Porque quando você for argumentar, você vai justamente explicar qual falha social e qual falha legislativa você se refere no segundo e no terceiro parágrafo da sua redação. Isso vai valorizar muito o seu projeto de texto, que a gente vai ver certinho como que funciona amanhã.